Bem, na semana passada a gente tinha alguns. A gente teve, na verdade, a super quarta, né, na semana passada, então a gente teve alguns indicadores interessantes para acompanhar. 2,8% foi o crescimento do PIB americano em 2024, uma expansão sólida com forte contribuição do consumo privado. 6,2% foi a taxa de desemprego brasileira no trimestre terminado em dezembro de 2024, segundo a PNAD contínua. O dado mostra que o mercado de trabalho segue bastante aquecido e a gente vai falar sobre o mercado de trabalho daqui a pouco bastante. A gente vai falar sobre isso aí. Vamos aprofundar um pouco mais isso aí na frente. Bem, uma notícia não muito interessante, né? O Banco Central elevou a taxa de juros brasileira em 1 ponto percentual para 13,25%. Uau, o pessoal deve estar com saudade do Roberto Campos Neto, hein? Não só dele, né? Não, na verdade ele tem pouca influência, né? Ele acaba sendo motivado por ações externas, vamos dizer assim, né? Sim. Ele é obrigado a fazer isso, porque é a única maneira que ele tem de tentar controlar a inflação. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso aí também. Então, a gente também vai comentar sobre isso. A decisão não surpreendeu, uma vez que a autoridade já havia avisado que dezembro continuaria levando a taxa Selic. Na verdade, não só dezembro. Ela avisou em dezembro que ele, na próxima reunião, poderia levar em 1 ponto percentual e também na outra. Sim. Então, é possível que a gente termine pelo menos o primeiro trimestre ou até o primeiro semestre de 2025 com uma taxa de 14,25%, terminando o ano aí, segundo os analistas, estão projetando uma taxa de 15% até o final do ano. Uau! E assim, infelizmente, a gente já sabe, eu já expliquei aqui para vocês que é uma medida paliativa, né? O aumento da taxa básica de juros para conter a inflação. E pior ainda é quando, além de ser uma medida paliativa, ela não está surtindo efeito. Porque que é o que tem acontecido, né? É o que tem acontecido. Ela está perdendo a total referência dela. E assim, quando você leva a taxa básica de juros, por exemplo, igual foi semana passada, levou, o universo, o cronograma de retorno dessa elevação são cerca de 18 meses. Então, assim, o que a autoridade monetária faz? Bem, se a taxa básica de juros estiver hoje nesse valor, quanto pode ser que esteja a inflação daqui a 18 meses? Então, é isso que ela faz. Então, a previsão é tentar chegar ao centro da meta, que é de 3%. Entretanto, segundo os analistas e tudo mais, a taxa hoje, a 13,25%, estima-se que daqui a 18 meses a inflação ainda deve estar acima de 4%, 5% por aí, ou seja, no teto da meta. Então, assim, mesmo a taxa possivelmente de referência para que pudesse chegar à inflação centro da meta daqui a 18 meses, ela deveria estar hoje a 18%. Então, é por isso que existe um espaço muito grande ainda para aumentar. E o problema é que mesmo aumentando, se a gente não fizer um trabalho fiscal, o governo fizer o seu trabalho, não está adiantando de nada. Só medida paliativa. Na última semana, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que é o Fed, decidiu manter as taxas baixas de juros no intervalo de 4,25 a 4,5. A decisão já era amplamente esperada, né? Só medida de comparação. Lá, o máximo que chega a 4,5. Aqui, no Brasil está a 13,25. O índice de preço de gastos de consumo, que é o PCE, voltou a acelerar no final do ano passado e ficou em 2,6. Já o núcleo do indicador, que considera itens menos voláteis, é observado de mais perto pelo FED, ficou de 2,8. Não só a inflação parece ter estacionado, como o desemprego continua um patamar baixo. O quadro da economia aquecida e a inflação acima da meta dificulta o processo de quedas lá nos Estados Unidos. Sim. Bem, falando um pouquinho de fundos imobiliários, no dia de hoje, de sexta para hoje, saíram os mais diversos indicadores, né, de rendimentos de diversos fundos imobiliários. Eu trouxe alguns aqui para vocês. O TRX Real Estate, que controla vários fundos imobiliários, entre eles o TRX F11 e o TRX Y11, anunciou que vai pagar em janeiro 0,93 centavos ou 0,93 centavos por cota do TRX F11 e vai pagar 11 centavos por cota do TRX Y11. Os pagamentos devem ser realizados em 14 de fevereiro e com os detentores da cota do fundo está fechamento de 31/5. Também saiu os dividendos listados do Quiné Investimentos. Eu vou falar os principais dele aqui. O KNCA 11, uma distribuição de R$1,12. O KNRI, R$1. E o KNCR 11,
que é o que tem maior volume negociado na Bolsa, Sim. dentro do Kinea, vai pagar 1,7. São bons rendimentos, bem em linha com o que se espera dos fundos aqui deles. Também foi anunciar alguns fatos relevantes, né? O RBRL11, o fundo anunciou que a Bel Microcomputadores notificou a devolução antecipada de 2 conjuntos do Galpão C em Extrema, Minas Gerais. A rescisão do contrato de locação, a multa rescisória do contrato é de 1,6 milhão, ou 0,23%, 0,23 centavos por cota. Uhum. Ou seja, só para a gente detalhar isso daqui, a Bel Microcomputadores alugava 2 conjuntos de galpão e anunciou que vai entregar esses galpões, e aí tem uma multa pela entrega. Essa multa vai dar 23 centavos por cota de quem tem. Entretanto, né, se não for alugado novamente, a partir de então, como já vai começa a impactar o fundo, né? Vai deixar de receber o aluguel daquele local, isso vai impactar em 4 centavos por cota. Uhum. Tá? O XPLG11, o fundo assinou um novo contrato de locação de 15 mil metros quadrados com uma empresa do setor logístico do condomínio logístico Extrema em Minas Gerais. Engraçado que os dois fatos relevantes foram na mesma cidade, né? A HGRU11, o fundo concluiu a venda de um imóvel em Porto Velho, Roraima, por 22 milhões de reais, ou 2,7 mil reais por metro quadrado. O imóvel foi adquirido por 18 milhões, resultado em um lucro de 3,5 milhões para o fundo e uma TIR de 139,5%. E assim está lido as principais noticiazinhas e indicadores da semana passada. Muito bom. Vamos para a terça, Aline? Vamos lá, terça-feira, dia 28/1. A geração Z está se tornando a geração mais endividada de todas. E eu estava vendo aqui a estatística, né? Os mais velhos são melhores pagadores, sempre né? Foram, né? Sempre foram. E a nossa geração acaba pegando também um pouco disso aí, né? Até a nossa geração, a gente sempre preocupada. Ainda tinha uma preocupação como que os valores de fato mudaram. Eu vi isso aqui claramente na pesquisa aqui que essa reportagem está apresentando, né? Minha avó dava maior importância com o nome limpo, de pagar tudo em dia. A única coisa que eu tenho é o meu nome. Minha mãe falava. Eu já ouvia muito isso dos antigos. Eu também ouvia. A gente acabou pegando nossa geração. Pois também. Mas parece que a geração Z mudou um pouco os conceitos. Até nisso, né? O tilt, hein? Oh, meu Deus. Seja por aproximação, parcelado ou à vista, o cartão de crédito tem sido usado pela nova geração Z cada vez mais e se tornou o principal motivo de dívida entre eles. No Brasil, para se ter uma ideia, o gasto médio do cartão de crédito de jovens de até 25 anos é R$ 1.250, chegando quase no patamar do salário mínimo. Em relação aos gastos, o cartão de crédito compromete até 60% da renda deles, ou seja, mais da metade do salário é usado para pagar a fatura, a compra do cartão. Mas o problema eles estão gastando, mas estão pagando a fatura. De fato, estão usando esses 60% para pagar. Não é o que está dizendo aqui, né? Parece. A inadimplência é a mais alta entre a geração Z do que qualquer outra. Além de quem tem 25 anos, é menos pontual no pagamento das contas. Então, além deles serem inadimplentes, quando paguem atrás. É isso que a pesquisa está dizendo aqui. A facilidade de criar contas digitais e ter a carteira no próprio celular é um dos motivos para o cartão de crédito ter se popularizado tanto entre a nova geração, com 67% dos adolescentes tendo seu próprio cartão. Antigamente a gente só conseguia abrir conta quando era universitário, né? Tinha que comprovar, ir lá no banco, enfim. Tudo pessoalmente. E aí eu que gosto de fazer curso, treinamento, eu fiz um curso de gestão financeira, gestão pessoal. E a gente aprende que quanto menos, esqueci o nome da palavra que é usado, quanto menos, tipo resistência você tem, mais fácil é você consumir. Então, assim, quando você pega uma nota de R$100, está na carteira, é mais difícil gastar, não é? Você está vendo a nota, ela vai, aí vem o troco. Você tem um apego por aqui. Né? Como se você sentisse que está gastando dinheiro, né? Então, o dinheiro é o mais difícil de gastar.
Aí depois vem o débito, porque realmente está saindo da conta na hora ali, né? Você está sentindo. Aí você tem que entrar na conta para ver, né? Pois Se acabar o dinheiro da conta, acabou o dinheiro. Mas já é mais difícil. Agora, sabe o que é o pior, assim, o que tem zero resistência, que é muito fácil de gastar? O cartão, ainda quando ele está cadastrado, você não faz nem o ato de tirar ele da carteira, né? E é isso, agora tá no celular, você só aproxima. Então, quando tá cadastrado em iFood, Uber, você não tem resistência nenhuma. Você só entra no aplicativo, pediu, exatamente, você não sente aquele gasto. Agora, Aline, sabe qual é a questão? A questão é que essa juventude aí, essa geração Z, ela não tem a consciência de que o cartão de crédito, ele não é um dinheiro a mais que tem na sua conta. O cartão de crédito, ele é um concentrador de gastos. Ou seja, vai chegar no final do mês, você vai ter que pagar aquela fatura com algum dinheiro. Entendeu? Então, assim, um cartão de crédito não é dinheiro a mais, é um concentrador de gastos. Pois é, mas é isso que a gente está falando, é uma questão que começa a vir de cultura da geração mesmo. Eles não estão nem pagando, né? Estão deixando o negócio rolar. Exato. Porque talvez ter nome na praça, ter crédito, já não represente a mesma coisa do que foi, por exemplo, para os nossos pais, né? É a mudança de valores mesmo que essa geração tá trazendo aí. E a gente trouxe o dado aqui que comprova totalmente isso, né? Essa informação é importante por dois lados, né? Tanto já que o nosso podcast visa negócios, visa também nosso crescimento profissional, do lado da geração, é uma geração que precisa se preocupar por isso, porque é uma geração que está começando a entrar na carreira, está começando sua carreira profissional e tudo mais. Isso impacta muito, Muitos deles já estão endividados por conta do FIES e saindo da faculdade, iniciando novos trabalhos, vai pensar agora em comprar casa, alugar casa, etc. Então, assim, o cartão de crédito é algo que se deixar fugir do controle, dificilmente consegue controlar novamente sem uma ajuda externa. Então, esse é o ponto que a gente avaliar do ponto de vista de quem usa o cartão. E, principalmente, a geração que é extremamente conectada, né, como você bem falou, já está tudo ali, o iFood, o Uber, o 99, está tudo cadastrado, é só chegar a tocar e já facinho, comprou. né? Com um clique. E cada vez mais os sites você consegue comprar com um clique, né? Quantas vezes você já viu lá, compre com um clique, compre com um clique. Ontem à noite, por exemplo, fiz um monte de compra que eu tinha que fazer muito rápido na internet, rapidinho, você gasta muito. Isso. Esse é um ponto. O segundo ponto, do lado de vista do empreendedor, né? Os empreendedores têm que ver isso como uma possibilidade de negócio, porque o negócio que não tem cartão de crédito não vai prosperar. Não tem como. Então, atribuir crédito a essa geração, saber lidar com o consumo através de cartão de crédito. E aí a gente vê muitos estabelecimentos que não gostam de aceitar cartão, porque tem taxa alta. E aí você está perdendo uma passagem significativa do mercado. Com certeza. Então tem que saber lidar, tem que saber colocar isso dentro do seu negócio, porque isso hoje é praticamente 50% do pessoal que está entrando no mercado e consumindo vem dessa geração. Perfeito, Vitor. Bom. Vamos para a quarta? Quarta-feira, uma notícia de Brasil. Bem interessante. O setor privado entra com tudo no saneamento do Norte e Nordeste. As regiões Norte e Nordeste vão receber a maior parte dos grandes leilões de investimentos para saneamento básico de 2025 no país. Um total de 56 bilhões de reais vão beneficiar quase 20 milhões de pessoas. Esses investimentos estão sendo puxados por empresas privadas, que se comprometem a colocar o dinheiro e, com isso, passam a ter direito a lucrar com os serviços prestados. E por que isso é relevante, né? A gente está falando sobre novos investimentos, dinheiro novo entrando no mercado, principalmente no Norte e no Nordeste, uma região que realmente necessita carece de investimentos, né? E de saneamento básico, principalmente. Então, assim, é uma região que vai demandar muita mão de obra nos próximos anos, principalmente nessa área. E por que isso também importa? Se falarmos do país como um todo, saneamento básico ainda é um grande problema. 15% da população, ou seja, 32 milhões, não tem acesso à água potável e 40%, ou seja, 90 milhões, não tem nem acesso à coleta de esgoto. Cara, a gente na nossa vida aqui chega a ser impensável, né? A gente vive no grande centro, a gente não consegue imaginar, mas eu já andei em cidades bem pequenas e eu vejo muito isso. E às vezes você chega, por exemplo, tem um aeroporto no Nordeste, que eu vou me recordar agora, não sei se é Aracaju, que você chega no aeroporto, é um aeroporto muito bonito e tal, mas logo assim que você sai do aeroporto, você já vê a necessidade que o pessoal passa no entorno ali. Sim. Mas quando falamos de Norte e Nordeste, o cenário é ainda pior. 5 capitais do Norte e 3 do Nordeste não trata sequer 35% do teu esgoto gerado. Meu Deus. Rapaz. O marco do saneamento que aconteceu lá em 2020 foi criado
como a gente já sabe, o marco legal do saneamento, que tem como meta de levar água potável para pelo menos 99% da população e garantir 90% tenham tratamento de esgoto até 2033. Estima-se que, para chegar na meta, precisa ser investido 46 bilhões de reais por ano, mas esse valor tem ficado em torno de 21 bilhões. Mais de 1.000 cidades nem deram o start para iniciar os investimentos conforme e cumprir a lei, né? Essa corrida tem acelerado o calendário de leilões do governo para investimento do setor privado, que dobrou sua participação no saneamento nos últimos 2 anos. E uma coisa que eu tenho notado, nem sempre essas empresas privadas têm oferecido um serviço tão interessante como acontece em outras áreas, né? A gente tem visto muita reclamação, preços muito altos e justamente, acho que o leilão tem que ser muito melhor planejado nesse sentido, como acontece nas estradas e ferrovias, né? Com os pedágios. Que lá, eu acho que os contratos de concessão são muito mal feitos. No caso dos estradas e rodovias, geralmente os leilões é por quem oferece o menor preço da tarifa do pedágio. E às vezes você consegue, igual aconteceu na Pontinha de Niterói, né? Na renovação do contrato, o preço caiu. Diminuiu. E a gente não vê a mesma atenção no saneamento básico. A gente vê o pagamento de cotas mínimas. Você usa alguns metros cúbicos de água, mas paga um valor absurdo de quem está usando muito, porque você tem que pagar o mínimo. Porque está incluída água e esgoto ao mesmo tempo. E você tem que pagar de toda uma área, sendo que você usa, às vezes, você é uma kitnet. E chega a beirar o absurdo nesse sentido. A gente está falando de uma população carente que precisa muito do saneamento. Sim. E aí os gato net, né? Ai. Todo mundo desvia água, desvia tudo. Mas vamos lá. Além dos leilões de saneamento, o setor de infraestrutura deve receber um investimento de empresas e parceiros público-privado em torno de 250 bilhões esse ano. É um valor bem significativo. Bom, antes de falar de quinta-feira aqui, eu quero acalmar os ânimos, né, dos seus espectadores que estão lá assistindo vocês, estão loucos para que você fale. Daqui a pouco ela vai falar, pode deixar, tá, pessoal? Aguenta a mão aí, estamos acabando aqui. Bora, Guilmar, fala. Estamos acabando aqui as notícias. A gente nunca foi tão rápido, tá? Exatamente. Bom, vamos falar aqui então de quinta-feira. Uma startup apoiada pela Uber, ela comprou uma empresa brasileira e tem mudança no mercado de mobilidade brasileiro chegando aí. A Moove é uma fintech nigeriana voltada para financiamento de carros para motoristas de aplicativo. Anunciou a compra da startup brasileira Cove, que atua no mesmo segmento aqui no Brasil e também no México. Com essa compra, a Moove eleva a sua receita anual recorrente de... Hã? Só Moove. Move. É porque eu não quero encher... Não quero fazer o bico, né? Move. Eleva aí a sua receita anual recorrente para 275 milhões de dólares, criando uma verdadeira gigante do setor. E em março de 2024, a empresa relatou uma receita anual de 115 milhões de dólares. E a fintech está presente em 19 cidades e 5 continentes. A relevância, nesse caso aqui, ela está justamente no mercado dessas empresas, que é exatamente o de mobilidade por apps, como o Uber, a 99, né? O Brasil é um dos países que mais depende de transporte por aplicativo. Olha. Acredita claro, porque o nosso transporte público o nosso transporte público é ruim. E essa empresa brasileira realmente ela está chamando muita atenção no mundo, e a Moove, que é a maior, ela não deixou mole, foi logo e pegou. Exatamente. E os dados não mentem, né? O Brasil é o segundo maior mercado da Uber no mundo, né? 1,5... Imagina que tem a Índia, né? Tem a Índia, tem a China, e o Brasil consegue ser ele é o segundo maior da Uber no mundo, né? Na Índia anda de... Como é que é? Tuk-tuk? 1,5 milhão de brasileiros são motoristas parceiros. Bicicleta. Tem uns bicicletas. Também. Só pra vocês terem ideia, 1,5 milhão de brasileiros são motoristas de parceiros como 99 e Uber, né? E uma pesquisa mostrou que quase 30% das pessoas deixaram de usar ônibus, o que você estava falando agora, né? Devido aos aplicativos de transporte. Pelo jeito a Moove escolheu o mercado ideal para continuar aí na busca da sua meta, né? Muito bom. Muito bom. Bom, sou eu de novo, vamos falar de sexta-feira, mais uma notícia aí sobre negócios. Na verdade, assim, a gente botou essa notícia na sexta-feira, porque na verdade ela apareceu na segunda. Sim. Quando ela foi noticiada, que causou um alvoroço no mercado. Você acompanhou? Eu vi. A gente vai falar mais ou menos o que aconteceu lá na segunda, mas na sexta-feira já voltou tudo ao normal. Os Estados Unidos ficou meio empolvorado nos primeiros dias ali, mas o negócio voltou ao normal. Quem foi? Só a NVIDIA. Só a NVIDIA perdeu 5 Petrobras no mesmo dia. Meu Deus. Num único dia. Isso por conta da DeepSeek,
né? É a nova inteligência artificial chinesa, né? Bom, será que a DeepSeek era tudo isso mesmo, né? Pelo jeito, só alguns dias depois de se desesperar com a ascensão da ferramenta de IA chinesa, a DeepSeek, o mercado parece ter mudado de ideia, né? Então, se diminuiu aí as perdas das maiores Big Techs americanas. Bom, vamos contextualizar aqui só para todo mundo lembrar. A Bolsa Americana ela derreteu na segunda-feira com a inteligência artificial da startup chinesa DeepSeek, que supostamente seria mais potente que o ChatGPT, com um custo 10 vezes menor, né, de 60 milhões de dólares para 6 milhões. E sem usar chips mais assim, tão potentes, né? São os chips da NVIDIA, né? Sim. Que fizeram a NVIDIA ser uma empresa trilionária. Exatamente. E aí isso fez com que as ações das Big Techs americanas despencassem, perdendo um total de $1 trilhão. Juntando todas as Big Tech, Meta... Sim, juntando todas. ChatGPT, o OpenAI... Somando-se as perdas, né? $1 trilhão de dólares. Isso em um dia, né? Aí você pensa que todo investimento feito por elas até hoje seria muito além do necessário e que a demanda pelos chips potentes de inteligência artificial cairia. Só que, e aí a NVIDIA caiu 17%, ou seja, 500 bi. E aí foram 5 Petrobras num único dia. Exatamente. A Petrobras vale cerca de 100 bilhões de dólares. A NVIDIA sozinha, em um único dia, perdeu 5 Petrobras. Rapaz. Só por causa do anúncio dessa nova ferramenta. Incrível, né? Só que aí começaram os problemas, né? A empresa ela foi acusada de usar o código do ChatGPT para treinar o seu modelo de inteligência artificial, além de supostamente utilizar 50 mil chips superpotentes. O curioso é que o próprio Sam Altman, quando viu, ele comentou no X que achava muito estranho certas coisas de um código aberto ali dentro do... Logo assim que saiu. E ele é o idealizador do ChatGPT, né? E aí, para piorar a situação, o chatbot da empresa chinesa alcançou uma reprovação de 83%, números superiores aos concorrentes americanos que tiveram uma média de 62%. Bom, afinal das contas, aí o mercado passou a se questionar se todo esse alvoroço criado fazia algum sentido, né? E depois da queda, boa parte das Big Techs voltaram a subir novamente. E a própria Meta ela não está preocupada. Durante a conferência de resultados da empresa, o Zuckerberg disse que o crescimento da DeepSeek só fortaleceu a convicção deles de que essa é a coisa certa em que devemos nos concentrar, que é a inteligência artificial. Somado a isso tudo, a Itália proibiu o DeepSeek lá. A Alibaba também acho que vai lançar, ou lançou hoje, vai lançar entre hoje e amanhã a sua inteligência artificial. Então, assim, foi muito alvoroço, não tinha muita informação clara. E, felizmente, pelo menos o mercado conseguiu se recuperar a tempo. Vamos falar notícias de sábado, dia 1/2. Pela primeira vez, parece, né, que as prioridades mudaram aí. Um curso de inteligência artificial foi mais concorrido do que medicina. Uau! No SISU 2025. Nos últimos anos, a UFG, né, que é a Universidade Federal de Goiás, já havia uma alta demanda por inteligência artificial. Em 2024, por exemplo, a nota de corte do curso na instituição foi 795 em 2024 contra 805 de medicina, uma nota já bem alta. E a surpresa foi esse ano, além de ultrapassar medicina, o curso de IA assumiu a liderança com uma nota de 811, seguindo de engenharia de software com 799 e medicina com 798. O mercado de trabalho está dando o recado, né? A tecnologia está em alta. Empresas buscam especialistas em inteligência artificial e os estudantes perceberam que esse pode ser o passaporte para carreiras promissoras. Com a IA em tudo, automação, análise de dados, segurança digital, a demanda só cresce. E esse mercado deve alcançar cerca de 990 bilhões de dólares até 2027, com uma taxa de crescimento de 40% a 55%. No Brasil, o salário médio de um cientista de dados ou engenheiro de IA pode ultrapassar R$10 mil mensais. Fácil. E a busca por profissionais qualificados está em expansão. Com a virada do ranking dos cursos mais disputados, outras universidades podem acelerar o investimento em tecnologia. O crescente interesse por IA também reflete a troca da tradição pelo futuro.
com estudantes buscando áreas com alta empregabilidade e melhores salários. É aquela história, né? Quem chora tem lenço para vender. Então, como aconteceu na Revolução Industrial. Muitos acharam que ia perder emprego, mas aí surgiu o emprego de ajustador, Exatamente. de contador, surgiram os novos empregos. E aqui a gente está vendo isso. Muita A gente já sabe dessa tendência das novas profissões que ainda nem foram criadas, né? Isso é... Os nossos filhos que nascem agora, são novos, a gente vão fazer alguma função que a gente ainda não sabe o que é. Muito provavelmente. E muitas profissões serão extintas também. Serão extintas. E como a gente tem falado aqui, já falamos aqui várias vezes sobre educação, né? Cada vez mais o mercado vai partir para a competência. Então, assim, o profissional de IA ele não precisa ser formado em faculdade para ser profissional de IA. Só precisa ser competente. Competente na sua área e no seu código. Pronto. Isso aí. E cada vez mais a gente vai ter a IA dominando aí o mercado. Exatamente. Bem, hoje, dia 3/2, estava meio fraquinho o dia de hoje, resolvi trazer isso daqui só porque... Eu acho que isso aí é bem relevante. Mas eu acho que não vai passar isso aqui. Será acho que não tem força para isso, não. Uma notícia de Brasil. Um super acordo está em vista, que pode tornar Bolsonaro inelegível. Você ainda está planejando seu 2025? Porque já tem gente de olho em 2026. Exatamente. Um grupo de deputados do PL, com o apoio de parte do Centrão, está se movendo para trazer Bolsonaro de volta à política. O ex-presidente está inelegível até 2030 por uma decisão do TSE, que o condenou por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, acusado de levantar suspeitas sobre as urnas em um evento oficial, o que desenquadra da lei da ficha limpa. Bem, basicamente foi isso, né? Ele foi condenado por conta daquela reunião com os embaixadores, Isso. o que assim, parece ser... Eu não tenho partido com relação a isso, mas para mim é uma prerrogativa do presidente fazer reunião com embaixadores, independente do que está acontecendo. Então, eu acho que pela questão óbvia, isso teria que ser avaliado. Mas o que os deputados como um todo estão planejando? Não é à toa que agora os membros de direita em Brasília estão querendo discutir uma mudança na lei da ficha limpa. Ironicamente, né? Porque foi criada e apoiada na época por vários membros da direita. O grande objetivo é trazer Bolsonaro de volta para o jogo. A ideia é emplacar uma proposta que reduziria a pena dos crimes eleitorais de 8 anos inelegível para 2 anos inelegível. Eu já acho pouco demais. Tinha que perder pelo menos um mandato, né? Você sabe que essa lei da ficha limpa aqui, Bolsonaro, inclusive, votou a favor na época. Né? Eu falo agora isso. Já quer votar. A maior parte dos membros da direita é que votou nisso. Exatamente. Pô. Por isso que eu acho que talvez nem para sim para cá, 2 anos eu acho muito pouco. Tem que ser pelo menos 4 para perder. Pelo menos 4. Mas no Brasil tudo vira pizza mesmo. Então, mas o curioso, a gente vai falar mais para frente. Para valer isso, por que eles querem votar 2 anos? Para poder valer em 2026. Exatamente. O negócio teria que provar isso até outubro para isso acontecer. Enquanto a incerteza fica no ar, outras figuras vêm ganhando oportunidade de ocupar o lugar, no caso o Bolsonaro não consiga. Entre eles até o Gustavo Lima, Flávio Marçal e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Jair ainda cogita, o Jair Bolsonaro ainda cogita Flávio e Michele Bolsonaro. Tem força, né? O curioso é que eu vi, acho que as intenções de voto hoje. Não me lembro quem era o primeiro, mas o segundo era Tarcísio com 13 e Gustavo Lima com 12. Em terceiro. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, tá? Tiririca. Não é tiririca? Mas se a gente parar para pensar, Donald Trump, até pouco tempo atrás, apresentava um programa onde ele mandava as pessoas ser demitidas. Eu lembro, eu aprendi. E hoje é o presidente da maior nação do mundo. É isso. Então, assim, a gente também não pode falar muito da gente, não. Pão e circo. Isso tiririca tá lá em cima, porque alguém votou, né? É histórico, né? Ser humano que é pão e circo, exatamente. Desde a época do Império Romano. Ponto. Isso sem contar outras coisas que eu também não concordo, mas não vamos ser derrubados, né? Esse tipo de acordo não é novidade. Em 1997, vocês devem lembrar, o Congresso mudou as regras da reeleição para permitir Fernando Henrique Cardoso disputasse um segundo mandato. Na época, até houve denúncias de compra de voto, mas o projeto foi aprovado. Passou. Bem, gente, para terminar... Para acompanhar... Em tempo recorde... Terminamos em tempo recorde. 32 minutos. Terminar não terminou, porque a gente quer ouvir, né? Não, lógico. Então não posso nem fazer uma aula pode experimental. Não, Experimental, não. Depende, Não, pode não, gente. Só de mulher. Depende. Mas e se eu me sentir mulher? Ah, Jesus. Vamos começar a guerra.
Vai, Vitor, para acompanhar. Fala aí. Ai. Porque agora é assim, a gente pode se sentir também. Ata do cupom 4/2 no Brasil, né? 5/2, produção industrial mensal de dezembro no Brasil. 6/2, decisão política monetária no Reino Unido. E 7/2, e aproveitando o ensejo, também aniversário da minha irmã, relatório de emprego de janeiro dos Estados Unidos. E para finalizar aquela frasezinha para poder fechar meu tablet e só ouvir agora as mulheres falando, mesmo sem as luzes e as câmeras, às vezes tudo o que precisamos é da ação. Até porque é o mais importante. E não estamos falando de filmes ou cinema, hein? Né?